Bom dia a todos e a todas. Espero que estejam bem, firmes e fortes, tenham aproveitado o feriado para descansar ou para colocar as coisas em ordem, né? Porque eu sei que está num ritmo muito alucinante, assim, então talvez não tenha dado para descansar totalmente, mas pelo menos a gente teve um fôlego de ter o compromisso dos horários, de estar na aula na sexta. Enfim, aí acaba dando um alívio também, né? Espero que vocês tenham aproveitado e que a gente volte agora com força total, porque nem sei quando tem feriado de novo agora, né? Então vamos lá. Eu vou projetar para vocês a tela com a nossa organização da aula de hoje, para que a gente tenha uma noção do que vai fazer. Então nós vamos continuar com a discussão da semana passada, né? Que são os elementos fundamentais para o desenvolvimento de boas situações de aprendizagem em alfabetização. Essas duas aulas em sequência, elas têm dois motivos para além dos objetivos que são didáticos de aprendizagem, né, para vocês. Primeiro, que é importante que a gente pense muito, depois de ter estudado as concepções de alfabetização, de aprendizagem da leitura e da escrita no semestre passado e ter começado esse semestre discutindo as concepções de aprendizagem da leitura, é bom que a gente revisite outras concepções que permeiam essas duas, né? A concepção de aprendizagem, de ensino, de erro, talvez de avaliação, que na verdade sustentam a nossa prática, mesmo que às vezes ainda a gente não tenha consciência delas. Porque é em função disso que a gente vai conseguir mudar ou tentar mudar um pouco a nossa perspectiva do que é o trabalho em alfabetização, no sentido de procurar transformar as nossas práticas em função dos estudos mais contemporâneos a nós, referentes à aprendizagem da leitura e da escrita. Então, por isso que eu havia pensado em que a gente tivesse lido já para a semana passada dois textos da Thelma Weiss, que são os textos Como Fazer o Conhecimento do Aluno Avançar e o texto As Ideias, Concepções e Teorias, que sustentam toda a prática de todo professor, mesmo quando ele não tem consciência delas. A gente teve aquele mal entendido dessas coisas de ensino remoto na semana passada, em que nem todo mundo conseguiu acesso ao texto, e eu fiquei de colocar depois para vocês o material novamente no Moodle, mas na loucura acabei não conseguindo, então reorganizei a aula para hoje para a gente tentar botar a casa em ordem e semana que vem fechar esse assunto dentro do prazo previsto, tá? Então esse é o primeiro grande motivo, repensar algumas das nossas concepções em função do trabalho que a gente tem que fazer. E também tem um aspecto pontual que está relacionado ao PCC e talvez relacionado ao estágio também para quem for fazer, que é a importância do trabalho coletivo em alfabetização. A gente já viu em muitos dos vídeos que a gente assistiu, ou mesmo nos diálogos que a gente teve, da importância que os alunos tenham experiências de aprendizagem nas quais eles possam trocar informações a respeito da leitura e da escrita entre si, daquilo que eles sabem, para que eles possam avançar em seu conhecimento. E a grande pergunta que fica é como fazer isso, né? Uma das coisas que se questionava muito à época, principalmente lá nos anos 2000, quando a gente lançou os primeiros vídeos demonstrando a didática da alfabetização e as metodologias da alfabetização numa perspectiva mais socio-interacionista ou histórico ou sócio-histórica, enfim, não gosto muito de nomear, porque essas nomenclaturas às vezes são contraditórias, né? Mas numa perspectiva que procure aproximar os estudos mais pungentes assim da psicologia da educação em particular e da linguística, que são os estudos e da psicolinguística, que são os estudos principalmente da Emília Ferreiro, com base piagetiana, e depois os estudos
da Ana Teberoski, e também dentro da psicogênese, e as contribuições da escola soviética com a teoria histórico-cultural do Vygotsky, Luria, Leontiev principalmente. Então, na semana passada, a gente pretendia discutir um dos textos da Thelma Weiss e assistir um vídeo curto sobre a perspectiva da psicogênese. A gente fez isso, fez uma crítica ao vídeo, e hoje nós vamos fazer da seguinte maneira, né? Tentar seguir amanhã, como de hábito, com as boas-vindas e os abraços virtuais. Espero que vocês os tenham recebido em forma de canção primeiro, né? Que abri aulas dessa maneira hoje. Vou tentar abrir todas as aulas assim esse semestre. E trocando um pouco a dinâmica da coisa toda, eu não vou fazer uma leitura inicial hoje, mas uma reflexão inicial, que depois eu conto por que eu escolhi isso, né? Em vez de ouvir uma leitura minha, eu quero exibir para vocês um vídeo, um curta-metragem de 11 minutos, que se chama 11 de Setembro, e depois a gente conversa um pouquinho sobre ele. E, para complementar a discussão da semana passada, assisti um vídeo curto também sobre alfabetização na perspectiva histórico-cultural, faltou um L ali, né? E proceder à discussão de uma leitura compartilhada sobre os dois textos que eu havia pensado para a aula passada e para hoje. Quem olhar no chat, eu coloquei os dois textos de novo no chat, um pouquinho mais acima do começo da aula, e vamos reservar o finalzinho da aula para, de novo, no horário de atendimento, tirar dúvidas gerais e falar um pouquinho sobre PCC, caso alguém já tenha começado, porque ao longo da semana eu fui recebendo dúvidas e tal, mas nada muito assim complexo, nada muito complicado, mas é importante abrir, porque de repente a dúvida de um serve para outros, e a gente vai tentar fazer isso hoje, tá bom? Então, feitas as boas-vindas e os abraços virtuais, e optando por não fazer uma leitura hoje, mas fazer uma reflexão inicial, eu queria começar por aí, né? Dizendo que eu vou exibir para vocês um vídeo do Ken Loach, dirigido pelo Ken Loach, que está numa coletânea de vídeos sobre o 11 de setembro, e eu escolhi um dos curta-metragens que foram dirigidos no conjunto pelo Spike Lee, que é um cineasta estadunidense, afro-americano. A curadoria, vamos dizer assim, desses vídeos, foram 11 vídeos de 11 minutos sobre o 11 de setembro. E eu escolhi um em particular e eu queria dividir com vocês. Mas, como de hábito também, apesar de eu não ter e não fazer de propósito várias informações a respeito do vídeo em si, eu queria perguntar para vocês o que vocês imaginam e o que vocês lembram e o que vocês pensam quando vem esse título, né, do vídeo 11 de setembro, e sabendo que ele faz parte de uma coletânea de 11 minutos, de 11 vídeos, curta-metragens, sobre essa data, 11 de setembro, dirigidos ou curados, né, sob a tutela, a curadoria de um cineasta conhecido, Spike Lee, estadunidense e afro-americano. O que vem à cabeça de vocês? O que vocês pensam? O que vocês esperam de um vídeo com essas poucas informações que eu passei para vocês a respeito? O que vem à cabeça de vocês? Conta para mim. Alguém, por favor. Gente, vamos lá? Alguém se arrisca? Gente, ninguém? Alguém me salva, por favor. Bom dia, professor. Bom dia, quem está falando? Thalita. Fala, Thalita.
Então, o 11 de setembro, que a gente lembra, é aquele desastre que houve, né? Lá nos Aham. Estados Unidos, lá, as Torres Gêmeas, e que Sim, foi um conflito político, né? A gente sabe que foi mandado aqueles aviões lá e aconteceu aquele desastre. Então, acho que, sim. ou, normalmente esses vídeos, quando eles fazem, ou é para homenagear, né, as Uhum. pessoas que morreram, as pessoas que morreram, ou também falar sobre esse conflito entre esses dois países, né, que é os Estados Unidos e eu acho que eu não sei o nome, não vou falar Iraque, os Afega... outros, Afeganistão na época, né? o Afeganistão, o Oriente. Oriente Médio em geral. Isso, que sempre tem essa disputa. E essa briga política até hoje, né? A gente viu que o Biden lá, quando assumiu, a primeira coisa que ele fez, não foi nem muito noticiado na televisão, foi mandar umas tropas lá e mandar mísseis lá sobre as pessoas e tal, né? É. Então, essa disputa política sempre vai existir, mas esse vídeo em específico, acho que ou ele vai fazer uma homenagem ou vai falar sobre a tragédia, né? É, é uma boa desconfiança, óbvio, né? Remete, foi muito marcante esse 11 de setembro das Torres Gêmeas, né? Tô vendo que a Patrícia tá falando ali um pouco como você, Thalita, do 11 de setembro e da tragédia das Torres Gêmeas, né? E ela lembra de onde estava. Estava trabalhando em casa, viu pela TV ao vivo quando aconteceu o ataque. Ela achou que ia começar a Terceira Guerra naquele momento, foi muito tenso, surreal, mudou tudo depois daquilo. Mudou tudo mesmo, realmente, mudou tudo. Aeroporto, segurança, transformou tudo. Interessante você lembrar onde você estava, Patrícia. Eu também lembro exatamente onde eu estava, só que eu não vi ao vivo como você. Eu, eu dava aula em Salesópolis na época, e na zona rural, e era um tempo que não tinha internet tão fácil assim. E a escola onde eu dava aula, a comunidade nem energia elétrica tinha, né? Então eles tinham televisão, mas era com gerador a gasolina, então era uma coisa que não. A escola tinha energia elétrica, mas não tinha televisão. Não tinha nem banheiro a escola onde eu comecei a trabalhar, né? Não tinha nem água potável a escola onde eu comecei a trabalhar. Outro dia eu conto essa história para vocês. E eu não vi nada, porque foi de manhã, eu estava dando aula de manhã. Eu só achei engraçado porque eu dava aula de reforço depois do almoço à tarde numa escola do centro e eu sempre parava na mesma padaria para almoçar, né? Nos dias que eu tinha aula de reforço. E Salesópolis o centro de Salesópolis é um ovo, né? Desse tamaninho assim. E eu cheguei no centro e as portas estavam baixando. E eu perguntei para o dono da padaria, mas o que está acontecendo, né? Por que está fechando as portas? Ah, professor, o senhor não viu? Só o senhor estava na roça, né? Eu falei, tava na roça, eu trabalhava na roça. Não que eu estava no cabo da enxada, óbvio. Estava dando aula na roça. Espera aí que eu vou mostrar para o senhor. Aí ligou a TV e estava passando o noticiário do ataque e o pessoal de Salesópolis achou que era a Terceira Guerra também, por isso que estava fechando o comércio. Ainda brinquei, falei, gente, quem é que vai tacar avião em Salesópolis? Né? Não, não precisa ficar preocupado, não. E talvez a única coisa que possam acertar em Salesópolis sejam as escolas, porque o prefeito tinha pintado tudo de laranja, que eram as cores do partido, eram laranja e preto. Olha que horror as escolas por fora, né? Falei, o único alvo aqui em Salesópolis podem ser as escolas que é mais fácil de mirar, né? Porque estão de laranja e preto. Mas enfim, foi um susto mesmo, foi pavoroso, surreal aquilo tudo. E é uma desconfiança interessante, Thalita, lembrar disso, né? Porque a gente lembra disso mesmo. Eu estou olhando aqui, eu confesso que eu não olhei antes, mas o número, eu sempre me lembro, porque as pessoas sempre fazem referência a isso, eu não me lembro do número de mortes exatamente,
Mas eu lembro que foram quase 3 mil mortos. Estou tentando achar aqui, que eu não lembrei de procurar antes, me desculpem. Se alguém achar antes de mim, pode falar. Mas eu estou dando uma olhada aqui para ver se eu acho quantos mortos foram no evento. Quase 3 mil pessoas morreram durante os ataques, 227 civis, 19 sequestradores a bordo dos aviões. É um número redondo, mas foram quase 3 mil, né? Não estou achando. Tá difícil de achar um número exato aqui. Depois a gente procura. No Oi? Google tá 2000, no Google tá 2.996. Eu acho que é isso mesmo, 2.996, incluindo os sequestradores, né? Que eu vi vou confessar, vi no Wikipedia. Tô abrindo o Wikipedia agora, coloquei no Google, foi a primeira página que apareceu. 2.996 mortos, 19 terroristas, pelo menos é o que está aqui. Não é a melhor fonte, mas eu lembro que foi algo perto de 3 mil mortos. Mas então, avião em Salesópolis foi maldade, foi maldade mesmo, no coração. Sempre tive um humor desse tipo, né? Ácido. Mas enfim, a desconfiança da Thalita é muito boa, porque a gente sempre lembra disso mesmo, quando fala dessa data em particular. Mas eu vou exibir o vídeo, e aí a gente conversa sobre ele depois, tá? Deixa eu achar ele aqui. Não esquecer de incluir o áudio. Vamos torcer para rodar, porque uma curiosidade, esse vídeo estava no YouTube e eu não sei por que motivo ele sumiu do YouTube. E não é direitos autorais, é a pedido do cineasta. Eu não sei por quê. Porque era um vídeo aberto, né, de licença aberta, e ele sumiu. Mas eu consegui achar numa página do Facebook um link. E eu vou exibir para vocês, tá? Só me dá um toque no chat se tá com áudio e depois a gente conversa sobre ele. Tudo bem? Bom, é isso. Eu não quero comentar primeiro. Queria ouvir vocês. E aí, quais as impressões que vocês tiveram? O que vocês querem falar a respeito? Surpresos ou não? Um de cada vez, para todo mundo poder falar. Ixi, Olá, bom dia. Bom dia, Paulo. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tá um pouquinho baixo o seu volume só. Se conseguir chegar mais perto do microfone. É porque eu tô com o fone Bluetooth, eu vou desligá-lo. Peraí, só um momento. Eu vou desligá-lo e vou falar do... Melhorou. Tá bom assim. normal. Só um momento. Falando. Tá me ouvindo melhor? Tá ótimo agora. Beleza. Então, eu não fiquei muito surpreso com o vídeo, com o documentário, mas mesmo assim é bem bacana rever a história, né? A gente aqui no Brasil não foi diferente. A nossa ditadura militar foi também financiada pelos Estados Unidos com a mesma função de bloquear o comunismo ou parar o comunismo no Brasil, sei lá, entre aspas, não sei se isso realmente estava acontecendo na época, e foi para continuar o imperialismo americano, né? Para continuar
reestabelecer o poder dele nas Américas, né, nos países subdesenvolvidos. E acho que é a mesma coisa. E eles sempre fazem, né, os grandes países têm continuam com a mesma mentira de como que é mesmo, de reestabelecer a democracia para poder reestabelecer o imperialismo através desses ataques terroristas, né? E eu duvido muito do que o 11 de setembro não foi criado pelo próprio Estados Unidos para reestabelecer nesse novo... Porque 2001 tinha começado um novo século, uma nova década, né? Então, acho que para reestabelecer o imperialismo novamente, para o domínio estadunidense continuar. Oh, legal. Isso. Não, maravilha. As pessoas às vezes ficam chocadas, acho que isso está um pouco no chat, né, que não sabiam da história, né? Que não sabiam, de repente, que isso tinha acontecido no Chile também, e por coincidência no 11 de setembro. Então, por isso que de repente, ele é surpreendente. E as falas são muito engraçadas também, entre aspas, né? Quando você ouve o Bush falando de um ataque à democracia e tal, e o mundo ter mudado à noite. Eles provocaram isso antes, como você bem lembrou, né, Paulo? Fizeram isso aqui no Brasil, com a mesma desculpa do comunismo, que estava em plena Guerra Fria, né? Fizeram isso no Chile, interviram, fizeram isso na Nicarágua, tentaram fazer em Cuba, tentam até hoje fazer em Cuba, e fazem na Síria atualmente, com a desculpa de democracia, mas todo mundo sabe, ou deveria saber, que o problema da Síria é outro, né? O problema da Síria, na verdade, é território, né? É um caminho mais curto para se chegar ao petróleo que está no Oriente Médio. Então, controlar a Síria, o território sírio, é controlar uma passagem mais curta, uma viagem mais curta, um acesso mais rápido ao petróleo do Oriente Médio. Vocês viram o caos que aconteceu no Canal do Panamá, porque o barquinho, eu estou sendo um eufemismo, né? Encalhou lá no canal de Suez, né? A economia parou. Estima-se que a gente esteja perdendo, não sei nem se desencalhou já o barco, o navio, mas 5 bilhões de dólares por dia na economia, no meio da pandemia, para piorar a situação, né? Então a gente sabe disso, de que os Estados Unidos não têm interesse nenhum na democracia. Eles têm interesses econômicos sempre por trás de tudo aquilo que é feito. O exemplo brasileiro é um exemplo muito clássico, até em educação, vocês devem ter estudado em História da Educação e Produção Docente no Brasil, que foi o Acordo McUside, né? A implementação de uma ideia, de um projeto neoliberal, também em educação no Brasil. E o Chile foi esse laboratório neoliberal em todos os aspectos. As notícias que a gente recebe do Chile, com os problemas com relação à previdência, os aposentados à míngua, né, morrendo de fome, muitos aposentados por conta de uma reforma da Previdência que foi feita durante o governo do Pinochet, um ditador, assassino, genocida, patrocinado pelos Estados Unidos e que levou, por exemplo, a instrução pública superior no Chile não ser gratuita e ter uma luta já de décadas dos estudantes para que ela seja, e agora, recentemente, uma constituinte refeita para substituir aquela implementada à força pelo Pinochet, feita principalmente por um movimento de mulheres, inclusive. Então, nos choca, pelo menos a mim, a primeira vez que eu vi o vídeo, me choca
o quanto essas falas são coincidentes, os acontecimentos são coincidentes, as datas são coincidentes. Não me parece mesmo, Paulo, coincidência apenas, né? Os números de mortos oficiais no Chile, 30 mil. Se a gente pensar lá no Cazaquistão, teve um candidato a presidente que em algum momento da vida disse que a ditadura militar no Brasil matou pouco, devia ter matado pelo menos 30 mil. Procura isso, quem não ouviu isso. Não é coincidência. Eu passei esse vídeo hoje, escolhi esse vídeo hoje, porque semana passada foi o aniversário do golpe de 64 e ele foi comemorado de novo, né? Em meio à pandemia. E também passei esse vídeo porque eu fiquei pensando nos quase 3 mil mortos do 11 de setembro estadunidense, que eu também não duvido que foi uma armação, até porque o Osama Bin Laden, que era o grande inimigo da democracia, foi treinado pela CIA, né, que é a agência de inteligência estadunidense, e depois virou bode expiatório, assim como Saddam Hussein. Não que eles fossem boas pessoas, né, mas é tudo muita coincidência. E aí me parece que não é coincidência. E aí é tudo isso que vocês estão colocando no chat, que eu nem consigo acompanhar aqui no chat, vocês estão rápidos, né? Giovana falou que não sabia que teve tortura, teve. A tortura foi tão terrível, acho que eu já contei isso para vocês, no Chile, na Argentina também, dos corpos jogados de helicópteros no Oceano Pacífico. Acho que eu contei a história da Leves, né? Contei para vocês a história da Leves, que lançou uma propaganda já nos anos 2000, com imagens submarinas dos corpos de presos políticos atirados no Oceano Pacífico com sapato de cimento, e usavam calças jeans, e as calças jeans da Levi's estavam intactas no fundo do oceano, mas eram pertencentes a presos políticos que foram acorrentados e lançados ao Oceano Pacífico. Causou Levi's uma indústria americana, né, estadunidense. Então não acho que seja coincidência. E aí, semana passada, a gente assistiu o comando do Estado-Maior do Exército, Marinha e Aeronáutica serem demitidos à véspera do aniversário do golpe de 64. Não acho que isso é à toa, e também não acho que isso é coincidência, assim como eu não acho que o comandante que assume, o general que assume o comando do Estado-Maior é o mesmo que criou o plano de contingência contra a pandemia de Covid dentro do Exército, tanto que você não tem casos de Covid significativos entre as Forças Armadas, porque eles se protegeram, tiveram protocolos de segurança sanitária, está todo mundo bem nas Forças Armadas. E aí ele assume o comando do Estado-Maior. Não é coincidência. Eu não sei o que virá, não me perguntem o que virá, mas eu não acho que seja coincidência. Nada disso seja coincidência. Paulo fala que é um absurdo ser comemorado. É crime, aliás, comemorar, né? E a Hebe bota, se seu país tem petróleo, creio que necessitas um pouco de liberdade. É uma ironia, né? A águia careca americana ali estadunidense ali representada. Mais algum comentário, alguma coisa que vocês queiram falar? Não? Professor, Fala, Thalita. só um último comentário. Eu fiquei assim pensando como os Estados Unidos assim e sempre é o centro das atenções, né? Parece igual aquelas cenas de filme. Ah, tudo acontece só nos Estados Unidos. Tudo, tipo, todo ataque, todo. Só que assim, se você for ver a proporção, né, como a gente viu aí, aproximadamente 3 mil mortos, e no Chile 30 mil.
entendeu? Olha a inversão. E sem contar que, assim, não é só isso, né? Porque a gente vê que os Estados Unidos bombardeia o Oriente Médio constantemente, ao tanto de pessoas que eles já mataram, entendeu? E aí, o resto do mundo inteiro, quando dá o 11 de setembro, sempre passa nos jornais, sempre passa em todos os documentários. Ah, vamos relembrar o ataque Todo ano. das Torres Gêmeas, vamos solidarizar com as pessoas que perderam os entes queridos. Tá, e as pessoas que também perderam? É muito louco, assim, essa comoção em volta dos Estados Unidos e os outros países, tipo, foi só... morreu ali, mas foi tipo... sabe, uma coisa assim meio estranha. As pessoas não são humanas também? O que aconteceu? Só porque são aqui da região, que são... não sei, parece um desprezo, sabe? Com outras culturas. Aí, tipo, é meio surreal mesmo esse negócio, bem coisa de filme mesmo, mas é a realidade. A realidade é mais triste do que os filmes. Infelizmente, né? Realmente, penso exatamente como você, Thalita, não tenho que pouco tirar do que você falou, né? Tem muita razão. A Raíssa comentou: o lucro de certos vale mais do que a vida de muitos. É absurdo. É um absurdo mesmo. Particularmente, eu tenho uma última coisa a comentar que também me motivou a escolher esse curta, que é uma coisa que está me impressionando muito. Essa comoção com 11 de setembro, todo 11 de setembro, mundial, né? Vamos lembrar, vamos nos solidarizar com as vítimas. Num país que é o Cazaquistão, sabe? Que tem um presidente que bate continência para a bandeira estadunidense. Nesse mesmo país, nós temos um 11 de setembro todos os dias, desde março. Não sei se vocês estão entendendo a minha metáfora. Que nesse país, Cazaquistão, né, liderado por um presidente genocida e que não tem plano nenhum para conter a pandemia no Cazaquistão, nós temos um 11 de setembro todos os dias. Na sexta-feira, mais que um 11 de setembro. Quase 4.000 mortos. Compatriotas. Eu acho que lá no Cazaquistão, aquele plano de a ditadura militar tinha que ter matado 30.000, alcançou a meta. Não sabia qual era a meta, mas alcançou a meta, e depois que alcançou a meta, dobrou a meta. E exponenciou essa meta. Né? Nós estamos em 300.000. Oficialmente. Quem assistiu a live do Átila e a Marino na semana passada, na quarta passada, o número de mortes extra no Cazaquistão é de 500.000 nesse ano. Nesse ano. E a coisa está muito complicada. Então, eu fiquei pensando muito nisso. A Elaine captou lá perfeitamente. E as pessoas se tornaram estatísticas. E é engraçado que as estatísticas estão ficando mais perto da gente. Eu sempre fico deprimido assistindo Fantástico. Ontem eu fiquei mais deprimido ainda. Assim, lógico que não é um estado de depressão profunda, mas me deixou muito triste ontem o Fantástico. Ver que tanta gente conhecida e aí tanta gente próxima está passando por isso, né? Nós temos eu e minha companheira temos uma família de amigos que a família toda pegou essa semana, perdeu 2 membros da família, a avó
e um irmão do casal, do marido do casal, na mesma semana. Não são só estatísticas. E eles moram no Cazaquistão, só para deixar claro. Eu sei que é pesado, eu comecei leve, depois eu trouxe essa coisa pesada, mas é que é para a gente pensar mesmo, tá na hora de alguma coisa acontecer. Então, por favor, pelo amor daquilo que vocês acreditam, eu não vou terminar, provavelmente eu vou terminar ela falando isso, mas eu vou falar agora de novo. Por favor, pelo amor daquilo que vocês acreditam, se não acreditam em nada, o que também é aceitável e natural, cada um sabe o seu caminho, pelo amor às suas famílias, às pessoas que vocês amam, cuidem-se, não saiam de casa se não precisarem, dá um tempo, vamos esperar e vamos pressionar, porque agora, essa altura do campeonato, nem vacina adianta esperar. O Attila Yamarino usou uma expressão que eu achei maravilhosa, o prédio está pegando fogo, não adianta você fechar sua janela mais, porque você pode até fechar sua janela, mas a hora que você abrir a sua porta, o fogo vai entrar por ela, né? A Patrícia disse que o maior receio dela é que a gente se acostume com esse número de mortes. Eu acho que a gente já se acostumou lá no Cazaquistão, as pessoas se acostumaram no Cazaquistão, banalizou a morte. O mal está banalizado. Olha Hannah Arendt falando disso lá no Eichmann, em Jerusalém, voltando, né? E também já falei disso, eu acho que nós vamos ter outro Eichmann em Jerusalém em breve. Alguém vai ser julgado pelo que está acontecendo no país hoje. Não é possível que não. Né? Enfim, alguém mais, gente? Não quero começar baixo astral. Eu só não quero mascarar a realidade. Acho que é minha função também. Meu papel. Vamos seguir? Ou alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então, bora lá. Vamos seguir nossa pauta. Fica para reflexão, mas não entra em bode. Não é para entrar em bode, não, tá? Olha lá, Santo Agostinho diz que a esperança tem duas filhas lindas. Uma delas é a raiva do estado de coisas. E a outra é a coragem. Coragem para mudar o estado de coisas. Então, se eu citei o Gramsci semana passada, vamos ficar com o Santo Agostinho essa semana. A esperança tem duas filhas lindas, a raiva e a coragem. A raiva contra o estado de coisas e a coragem para mudá-las. Certo? Tenhamos coragem para mudar o estado de coisas. Seguindo a pauta, fica a recomendação. Seguindo a pauta, eu vou colocar também para vocês o link, caso alguém tenha algum problema, mas eu vou tentar exibir outro vídeo curto com a perspectiva histórico-cultural de alfabetização, que é a sequência do vídeo que a gente viu semana passada. Tá? Semana passada a gente viu na perspectiva piagetiana, né, ou da psicogenética, e aí agora nós vamos assistir as contribuições da psicologia histórico-cultural. E se semana passada eu pedi para vocês repararem em como apareciam as concepções de alfabetização que a gente havia estudado a partir da psicogênese e da língua escrita, nesse vídeo a comando é um pouco diferente. É tentar identificar as intersecções teóricas. Estou colocando a comanda no chat também. Estou falando porque sei que tem gente que não está no chat, mas identificar as intersecções teóricas entre as distintas concepções de alfabetização psicogenética e histórico-cultural. Tá consigna para assistir o vídeo lá no chat. Tem algum erro de digitação ali, mas não tem problema.
Então, vocês vão olhar para o vídeo e tentar identificar as intersecções, ou seja, o que há de comum entre a teoria psicogenética e a psicologia histórico-cultural no que diz respeito à alfabetização, tá? E aí nós vamos discutir o vídeo e depois passar para o texto. Coloquei o link no chat para quem tiver problema para assistir, mas eu vou tentar exibir aqui. Vou tentar exibir aqui também para vocês, tá? Então vamos lá. Aí vocês me falam no chat se está saindo áudio ou não. Muito bem, vamos lá. Videozinho curtinho, deixei uma comanda para vocês. Aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Primeiro, impressões gerais sobre o vídeo, ou coisas que vocês tenham reparado e chamado a atenção, ou que vocês queiram chamar a atenção, e depois a gente passa para a comanda que eu deixei para vocês ali. Então, vamos lá, o que vocês têm a dizer? Gente, vamos lá? Alguém? Professor, logo de primeira, eu gostei da carta do Gramsci. Eu pensei que a gente ia voltar para a discussão, né? Aí eu acabei fazendo lá a reflexão que você indicou na aula passada. Sim. E aí eu cheguei à conclusão de que a relação, né, de Piaget e Vygotsky que você tinha falado é que ele parte do pressuposto de que o indivíduo ele não tem em si as características inatas, sei lá, para se formar, né? Que ele precisa da interação com o outro. E aí tem aquela concepção metafísica que fala que... Isso, boa. Aí eu acho que... Eu não consegui fazer a reflexão que você falou, mas eu relacionei isso com a carta. Mas o caminho era esse mesmo, boa. Eu nem toquei no Gramsci, porque ali está contida, de certa maneira, essa discussão, que percebeu que está no vídeo também, né, de que não, quer dizer, não é, você não dá aula de paletó e gravata, né, não é tudo tão quadradinho assim, a ponto de você adotar uma perspectiva teórica só e se dizer daquele branco, vermelho ou preto, né? Você tem que lançar a mão do conhecimento que foi acumulado. Então, o caminho era esse mesmo. Por isso que eu nem mencionei a reflexão que eu pedi para falar sobre a carta do Gramsci, porque ela aparece no vídeo. Então, legal você ter mencionado isso. Muito bom. O que mais que chama a atenção de vocês? Giovana disse que está tudo bem dentro do que estamos estudando. Quer falar um pouquinho, Giovana? Por que você chegou a essa conclusão? Giovana? Abre o microfone, Chuchu. Tá pensando. Enquanto a Giovana pensa, alguém quer falar? Professor? Oi, Elaine. Então, é uma coisa que eu queria falar, assim, de observando o vídeo. Eu vou usar uma expressão, parece que a professora força um pouco a barra quando ela fala, tá faltando uma letrinha aqui, ou é uma estratégia dela de forçar, entre aspas, envolver a criança numa questão assim, olha, colocar uma problematização para ela, tá faltando uma letrinha, mas para mim parece que ela força, porque ela fala, o meu foco é que a criança, chegar no meu objetivo, que a criança aprenda, mas ela, na minha opinião, tá, na minha opinião, assim, rola um estresse, rola
uma voz alterada, a criança ela fica meio que assustada, ela responde, porque ela tem que, aquela pergunta da professora, ela responde, mas assim, eu fico pensando, né, se esse processo poderia ser um pouco mais natural. Eu não sei, professor. Aí fala de Vygotsky, né, sobre essa, essa perspectiva que ela aborda ali, de colocar essa problematização para a criança desenvolver, mas eu acho um pequeno estresse, assim, que, como falou, não tem uma receita pronta para alfabetizar, né? Pode usar um pouquinho, como a professora falou, um pouquinho de cada um, de Piaget, né, e outros também teóricos, mas eu queria ver a opinião do professor sobre isso. Como sempre, eu vou responder com uma pergunta. Esse estresse, e aí pode ser para a Elaine, pode ser para qualquer um que queira ajudar a Elaine, tá? É mais direto para a Elaine, porque a Elaine levantou a bola. Mas qualquer um que queira ajudar pode falar. Esse estresse a que a Elaine se refere, ele existe. Tem até um tom de voz alterado, sim, né? Mas a resposta a essa pergunta, ela precisa ser feita numa chave científica e teórica. Como é que conceito, e você tem razão, tem o Vygotsky na história. Que conceito e que ideia teórica vygotskiana, histórico-cultural, eu poderia, de repente, colocar no lugar de estresse? Pense em algum conceito vygotskiano aí que eu posso colocar no lugar de estresse. A Raíssa Fá pergunta se seriam as correções em termos... Coerções. Aí eu tô ficando cego mesmo. Sim, é uma espécie de coerção. Desestabilização, pode ser. Mas essa desestabilização ela só acontece em função de outro conceito que é fundamental, que foi abordado no vídeo. Eu vejo o estresse que está filmando, que ela tem que mostrar o bom serviço, e ela tem, no meu ponto de vista, não é uma rotina normal do dia a dia, é uma filmagem. Tem o componente da filmagem, Patrícia, mas a gente faz exatamente isso em situações normais. A filmagem é lógico, é um estresse, há mais. Mas a gente faz isso em situações normais, e aí nós vamos voltar, inclusive, ao vídeo para eu ver se vocês percebem uma coisa que provavelmente passou desapercebido. Fala, Elaine. Gente, isso é tão normal, entre aspas, que eu, infelizmente, como mãe, eu tenho uma lembrança muito triste quando fala de letras móveis. Que minha filha, ela levou um tapa na cara da professora no momento das letras móveis. Puta, mas daí já era violência, né? Não é estresse. Ela levou. E isso é muito marcante pra gente, porque ela chegou da van escolar, ela com o rostinho vermelhado, assustada. Eu perguntei o que aconteceu. Ela disse: mamãe, na hora das letras móveis, a professora me deu um tapa. E aí eu não tive como provar, porque um tapa, horas depois, você não tem marca. Aí eu fui tomar as devidas providências, fui até onde eu pude, sem perder a linha, embora, né, a gente tem que se controlar, porque você não pode fazer agressão com agressão, mas eu fui procurar todos os meus direitos. Então esse estresse, ele é mais normal do que vocês possam imaginar, gente. É um momento em que eu acho que o professor ali, ele se vê na obrigação ali de ensinar aquele aluno e ter um feedback que não vem naquele momento. Então, assim, eu acho que é uma lição para a gente aqui estar aprendendo, de como educadores, a paciência, o jeito, entendeu? É muita coisa envolvida, fora as questões teóricas que a gente aprende, tem que ter um controle emocional muito grande, né? Essa professora estava às vésperas de aposentadoria, ela tinha uma classe lotada de crianças, enfim, não justifica o que ela fez com a minha filha, né? Houve pedido de desculpas, houve
negativa da situação, houve a direção ali apoiando o professor, que não tinha nenhum tipo de reclamação contra a professora. Enfim, eu mudei minha filha de escola o mais rápido que pude, e fiz sim a reclamação, houve desculpas formais escritas e assinadas. Mas assim, foi nesse período dessas letras móveis, parece que o professor ali, ele tem que surgir, ele tem que dar resultado, e por isso que eu falei, a forçação de barra é um negócio complicado, né, e é assim, é mais comum do que se possa imaginar. Elaine, eu acho, assim, o relato é triste e ele é eventual, e é como eventual no sentido de, eventual não é a boa palavra, ele é episódico, né? Embora ele seja comum, atos de violência de professores contra alunos e vice-versa. E gerado por um estresse da profissão, das condições de trabalho, da condição do momento, enfim, em 21 anos eu já perdi a paciência também. Um dia eu conto, que se eu contar agora não vai longe. Mas eu também já tive meu momento de loucura, né? Que eu achei que eu ia ser exonerado, mas eu também tive um motivo, né? Outro dia eu conto, hoje não dá tempo. Mas me cobrem para eu voltar a isso, que a gente tem momentos de loucura. Mas o estresse a que a gente está se referindo, ele é necessário. Tem a ver com o que a Raíssa colocou ali no chat. Zona de desenvolvimento proximal. Né? Que eu tenho que causar, sim, um estresse na criança. Eu tenho que causar o estresse. É um estímulo, né, professor? Eu acho que o estímulo, ele bem aplicado, ele surge efeito e ele é necessário para o educador. O estímulo, né? Como eu falei, isso foi o pontual, é um caso que aconteceu eu acredito que, nossa, 99,99% é tudo dentro do esperado, mas esporadicamente acontecem as violências, tanto de parte de aluno, né, como para professor, de professor para aluno, enfim, isso aí é a precarização da educação, né, é um dos fatores a violência, né, gerada por diversas situações, que aí é um estudo bem profundo. Inúmeras. Né? Lógico que somos seres humanos, perdemos sim a linha, né, como o professor, deve ter acontecido um episódio com o professor, e depois a gente vai refletir, sabe que muitas vezes é muita coisa, somos seres humanos, né? Ninguém aqui é de ferro, né? E eu entendo perfeitamente, mas o estímulo super necessário. Às vezes a impostação da voz, sim, uma sala com muito barulho, eu entendo também o nível da fala, compreendo perfeitamente que ela, para se fazer ouvir, ela precisa aumentar. Já imaginou ela ali falando bem baixinho? Será que não dá, né? Então você precisa de um estímulo, eu entendo perfeitamente. Mas é isso, gente. É coisa assim que acontece, mas na maioria das vezes somos dotados de bons profissionais, sim. E fazem de tudo, né? Muitas vezes estão ali à base de tratamentos ali para não chegar na sala e explodir. Nós sabemos que nós professores somos praticamente grandes atores, né? Somos atores. Já vi depoimentos de professores do semestre passado dizendo: eu chego na sala cheio com 1001 problemas, mas quando eu entro ali, acabou tudo. Ali é o meu trabalho, e depois eu volto a pensar em alguma coisa. Então, isso é uma baita experiência de vida para nós. Somos atores, temos que cumprir o nosso papel da melhor maneira possível. O tempo todo, não tenho dúvidas disso. E é realmente uma profissão estressante, né? Enfim, eu falo pessoalmente, vocês não pegaram isso, a turma de vocês não pegou, mas eu fiquei afastado, primeira vez na minha vida, eu fiquei afastado 90 dias do instituto por conta de problema psicológico mesmo, depois de 20 anos. Aguentei 20 anos, mas é natural, porque é estressante mesmo. Mas não é ainda esse estresse a que eu quero me referir, é o estresse da zona de desenvolvimento proximal. Como a Raíssa levantou a bola, e se alguém quiser ajudar a Raíssa,
Vamos lembrar o que é, ou tentar conceituar, ainda que precariamente, porque não lembra, o que é a zona de desenvolvimento proximal? Como é que eu consigo explicar ela facilmente? Alguém lembra? Ainda que de maneira assim, mais ou menos, não tem problema se estiver errado, eu ajudo. É aquilo que o aluno está quase alcançando e que com a ajuda do professor ele consegue atingir. Boa, Raíssa. Quem quer falar? Damaris? Eu ia falar, mas era praticamente a mesma coisa que a Raíssa falou. Legal, Damaris. Então, beleza. Tem um outro jeito de falar, vou falar de um outro jeito. Mas está certo, viu, Raíssa? A zona de desenvolvimento proximal é que não dá para eu desenhar aqui. Não sei se eu consigo desenhar. A gente viu a imagem com a professora Renata. A imagem do círculo? Foi tipo no primeiro ou segundo semestre. Vou tentar desenhar aqui e mostrar para vocês, vamos ver. Era uma imagem que tinha tipo uma camada em volta da pessoa. Eu tenho um desenho um pouco diferente, talvez. Não, essa caneta aqui não vai dar. Porque tá muito pequena, vocês não vão enxergar. Se eu tivesse na lousa... Tá vendo que falta faz a lousa? Eu sei que tem a lousa aí no Teams, mas até eu conseguir... Então, zona de desenvolvimento proximal é algo mais ou menos assim. O bagulho é digital e eu vou no analógico. Tá? Imagina duas situações. Não sei se vai dar para ver na câmera. Vai ficar ao contrário, né? O A, aqui em cima, é aquilo que se vai aprender. O C é o conhecimento, aquilo que já está consolidado. A zona de desenvolvimento proximal é esse encontro entre aquilo que já se sabe e aquilo que se deseja aprender. Deu para ver? É analógico. Mas é um espaço muito pequeno. É um espaço muito pequeno entre aquilo que se sabe e aquilo que se deseja que o aluno aprenda. Então, a zona de desenvolvimento proximal é a distância que existe entre o que se consegue fazer sozinho e o que se pode fazer com ajuda. Anota isso. Eu vou tentar colocar no chat. Zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o que se consegue fazer sozinho, entre o que se consegue fazer sozinho e o que se pode fazer com a ajuda de alguém ou algo, que são os mediadores. Tá? Então, esse estresse, ele tem que atuar na zona de desenvolvimento proximal. Eu tenho que provocar desafios cognitivos para que o aluno consiga fazer sozinho o que antes ele só conseguiria fazer com ajuda. Vou repetir. O estresse, o desafio cognitivo, ele tem que ocorrer. Eu tenho que desequilibrar a criança. Talvez, às vezes, de um modo mais impositivo, mais rude, mais carinhoso, depende da criança ou do grupo com o qual eu estou trabalhando, mas eu tenho que provocar esse estresse. Se eu não provocar, eu não provoco aprendizagem. E o bom ensino é aquele que se adianta a aprendizagem. Eu não fico esperando o aluno aprender para poder ensinar. Eu me adianto. Então, eu provoco desafios difíceis, porém possíveis de serem feitos. Tem que ter um tino muito grande. E tem que ter uma estratégia muito bem elaborada para poder fazer isso. Uma intervenção muito bem elaborada. Eu vou voltar no vídeo. E aí eu vou num trechinho final do vídeo.
E eu quero que vocês observem, tentando identificar qual é a estratégia que a professora usa para que o aluno consiga fazer com ajuda algo, consiga escrever com ajuda, e qual é a ajuda que ela dá, e qual é o desafio que ela impõe e qual é a ajuda que ela dá. Eu vou voltar no vídeo. Então, vou repetir a pergunta. Tenta identificar qual é o desafio cognitivo que ela impõe e qual é a ajuda que ela dá nessa situação que eu vou voltar aqui, que eu já voltei o vídeo no ponto certo. Professor, Oi. não seria aquela parte que ela falou assim, você escreveu o do, como é que você vai fazer para escrever o da? Algo assim? Ou foi o contrário? Não lembro. Calma Ele já lá, não sabia, é... ele Pode... sabia como escrever. Desculpa, fala. A criança sabia como escrevia o do e ela estava impondo para escrever o da, por exemplo. Tá. Aí ela falou, se é assim, como que você vai fazer para escrever assim? Pode ser, é uma das situações. Mas essa que eu separei, ela tá mais evidente o desafio e a estratégia dela, tá? Mas você tem razão. Quando ela, você sabe escrever o do, então como é que escreve o da? Mas repara, nesse pedaço, qual é o desafio que ela impõe e qual é a ajuda que ela dá. Qual que é o desafio cognitivo? Pelo amor de Deus, me responde. Escrever ração? Escrever ração é o desafio cognitivo. Qual que é a ajuda que ela dá? Como que ela faz a mediação? Ela fala? A voz dela? Ela fala, mas ela tem ela faz uma outra coisa que ainda é mais importante do que falar. Ela associa o C cedilha ao ão. Ela associa o C cedilha ao ão. É ela que associa? Eu vou voltar. Eu vou insistir nisso, porque eu acredito que vocês são capazes de fazer isso com a minha ajuda. Espera aí. Repara. Vou dar mais uma dica. O segredo está nas letras móveis. Porque tem gente que acha que é só dar a letra móvel e mandar escrever que está resolvido o problema. Repara em como ela faz essa mediação. Tá sem som. Eu vi, peraí. Eu vou colocar com som de novo. É que travou aqui, peraí. Coisas da tecnologia. Vamos lá. De novo. Agora perdi. Achei. Então, repara no alfabeto. Ela usa do som que ele já conhece, né? Que é o S, o A, o O, para fazer com que ele associe para o som de ração mesmo, que é com o C e o C cedilha embaixo, que é o S, não é? Tem a ver, mas tem mais um detalhe importante. Ai. Repara na... Vou voltar a última vez. Se não sair agora, eu aborto a missão. Que daí eu vou ter que falar para vocês. Ó. Deixa eu voltar lá para compartilhar. Ó, a Raíssa falou alguma coisa. Deixa eu ver. Já associa com a Raíssa. A criança tem aquele estado de e ela reforça, né? Também, ela faz um incentivo. Mas ela faz uma coisa antes. Com o alfabeto móvel. Não é que ela separa as letras? Explica esse separar as letras. Eu vi que você já tinha escrito, mas você não explicou. Fala, explica. Ela pega todas as letras que formam a palavra, mas não sei se foi ela que fez isso ou se foi o aluno. Foi ela.
Porque então, vocês eu veem... tinha pensado isso, só que eu não sabia que tinha sido eu. Tinha Eu sido... falei. Então pergunta. Gente, olha só, ela impôs um desafio, mas ela criou condições para que ele fizesse. Repara que na mesa dele, depois quando vocês assistirem o vídeo, e não só nesse momento, mas mais atrás, no começo do vídeo também, ele está com todas as letras em cima da mesa, um bololô de letra em cima da mesa. Então ela separa as letras que escrevem aquela... Só as letras que escrevem aquela palavra que ela exige que ele escreva, e ela diz, né, com isso para ele, ainda que não precise dizer, embora poderia ter dito, você só vai usar essas letras aqui para escrever a palavra ração, você só pode usar essas. Se vira onde você vai encaixar essas palavras, essas letras aqui. Então, cria o estresse, porém cria condições para. Essa é uma coisa importante que eu queria dizer para vocês. Isso tá no que eu pedi no vídeo, na interseção entre Piaget e Vygotsky. Quem está construindo o conhecimento? Quem está construindo o conhecimento sobre a escrita? O aluno. O aluno. Quem é que está mediando? Isso é de quem? Construir o conhecimento, construir o próprio conhecimento é de quem? Teoricamente falando. Do próprio aluno. Do próprio aluno. Mas teoricamente falando, quem é que explica essa construção do conhecimento? Construtivismo. Professor. Construtivismo, que é do Piaget. A prática do professor. Principalmente Piaget. Então, você tem uma concepção teórica piagetiana ali, que é o aluno constrói seu próprio conhecimento. Mas quando ela separa as letras móveis e diz, você tem que usar só essas, ou ainda que não diga, ela separa e fala, escreve ração. O que ela está fazendo? Aí é o quê? Aí ela tá sendo o meio, né, que ele... As informações, ela tá oferecendo as informações. Ela está sendo o meio, então ela está fazendo o papel de Mediação. mediação. Mediação é de quem, teoricamente falando? Do Vygotsky. Do Vygotsky. É a teoria histórico-cultural. Então, como a aula avançou, já são quase 10 horas, eu vou fazer um favor para você. Favor não, eu vou fechar porque eu que me atrapalhei aqui. Favor, que absurdo. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Primeiro, se a gente pega o primeiro texto da Thelma Weiss, o Ideias, Concepções e Teorias que sustentam toda a prática de todo professor, nós vamos olhar o seguinte: eu tenho que ter consciência de qual referencial teórico do qual eu estou partindo. E naquele texto ela faz com muita clareza o seguinte: ela diz, o empirismo é repetição, o erro deve ser eliminado, o ensino é mecanizado e a aprendizagem se dá por repetição. São concepções empiristas de ensino e de aprendizagem. Na perspectiva socio-interacionista, o erro não deve ser eliminado. O erro é parte do processo. A aprendizagem se dá por conta de evoluções lineares e sucessivas do conhecimento pelo aluno. Então, o processo de aprendizagem é do aluno. O processo de ensino é uma ação ativa do professor que provoca avanços no conhecimento, que é histórico e cumulativo. Então, se eu pegar aquele primeiro texto das ideias, concepções e teorias e fizer duas colunas, empirismo e construtivismo, eu vou ver que concepção de erro, de ensino, de aprendizagem, do papel do aluno, do papel do professor são antagônicos. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês registrem com relação a esse primeiro texto, ideias, concepções e teorias que sustentam a prática de todo professor. Empirismo e construtivismo não dá. Eles não convivem, teoricamente falando.
Empirismo e construtivismo não convivem teoricamente. Porque como é que eu vou fazer com que o aluno avance no seu conhecimento se eu não permito que ele erre? Se eu tenho que fazer ele repetir, escrever várias vezes babebi bobu, cacocu, achando que é pela repetição que ele aprende. São antagônicos. São concepções de ensino antagônicas. São concepções de aprendizagem antagônicas. São concepções de erro antagônicas entre o empirismo e o construtivismo. Se eu saio desse espectro e penso no construtivismo e na teoria histórico-cultural, elas são diferentes, anotem isso, elas são diferentes em sua raiz. O construtivismo está assentado na ontogênese da cognição. Anota isso, pelo amor de já. O construtivismo está apoiado fundamentalmente na ontogênese da cognição. Ou seja, o desenvolvimento depende de uma maturação biológica, e depende. Não adianta você querer ensinar uma criança de 9 meses a ler e escrever. Ela não tem maturação biológica para aprender a ler e escrever aos 9 meses de idade. Ela não aprendeu nem a falar, como é que ela vai aprender a escrever? Entendem? Da cognição. Ontogênese da cognição. A Raíssa perguntou. Dá para entender isso que eu estou falando? Então, depende de maturação biológica a aprendizagem? Depende. Depende. Mas chega um ponto em que a teoria histórico-cultural acaba nos fornecendo ferramentas dizendo também tem que ter a filogênese da cognição. Ou seja, o aprendizado é algo historicamente acumulado, transmitido por meio da cultura. Quem é que faz essa transmissão da cultura na escola? O professor. Então, para fechar, se o empirismo e o construtivismo são antagônicos, o construtivismo e o histórico-cultural são complementares, embora diferentes, na sua matriz de compreensão da aprendizagem e do desenvolvimento. Aí eu fecho o primeiro texto com isso, que é o que vocês leram, deveriam ter lido. Diferença entre ontogênese e filogênese seria a pergunta. Raíssa, eu entendi o que você quis perguntar, mas qual a diferença entre ontogênese e filogênese? Ontogênese tem matriz biológica. O conhecimento, o desenvolvimento tem matriz biológica. Filogênese, o conhecimento e o desenvolvimento tem matriz cultural. É a diferença brutal entre Piaget e Vygotsky. Tá? Só que não são excludentes. Muita gente tenta fazer com que eles sejam excludentes. Mas eles não são excludentes. Porque se você pega um bebê humano, que é a criatura mais frágil, é a espécie mais frágil, o bebê mais frágil de todos do reino animal, ele não se desenvolve sem a transmissão da cultura. Ele pode ter todo o aparato biológico, mas sem a cultura ele não se desenvolve. Só que o vice-versa também acontece. A transmissão da cultura depende do desenvolvimento biológico pleno desse ser que é único no planeta. Eu sempre dava um exemplo. Eu vou dar o seguinte exemplo. Cassiano, meu gato. Não dá para ver. Ele está dormindo ali. Cássio, meu gato. Cássio nunca viu a rua.
Cássio sempre conviveu com humanos. Estranhamente, Cássio é castrado. Ele nunca é coitado. Ele é uma criança. Nem relações sexuais ele teve. Nunca na vida. Ele é uma criança. Porque foi castrado logo cedo. Cássio só conviveu com humanos e com o irmão dele, que é gato. Que não é irmão. A gente fala que é irmão, mas não é irmão, biologicamente falando. Só foram criados juntos. Cássio só conviveu com humanos. Ele não aprendeu a falar incrivelmente. Ele não aprendeu a escrever incrivelmente. Incrivelmente isso aconteceu. Ele não aprendeu a usar o banheiro e enrolar papel higiênico e se limpar e dar a descarga depois. Ele não aprendeu. Por que ele não aprendeu? O que falta ao Cássio? Por mais que o elemento da cultura tivesse presente. O que falta ao gato? O alto potencial... Não vão responder, eu vou. O alto potencial biológico que ele não tem. Ele não tem polegar opositor, ele não tem telencéfalo altamente desenvolvido. Então, por mais que eu queira humanizar o Cássio, eu não consigo. Por mais que eu faça mediações de qualidade, eu não consigo humanizar o Cássio. Só que o inverso acontece com seres humanos. Exemplo clássico da psicologia. As meninas lobo, Amala e Kamala. Vocês lembram desse exemplo? Quem que lembra? Responde pelo menos Sim, que... Sim. Eram humanas quando foram encontradas? Lá pelos missionários ingleses? Eram humanas? Responda sem pestanejar. Como, né? Oi? Sim, só que elas não agiam como, né? Biologicamente, sim. Biologicamente, sim. Biologicamente, elas pertenciam à espécie Homo sapiens sapiens. Culturalmente, elas eram lobos. Tinham polegar opositor, telencéfalo altamente desenvolvido, mas isso não foi fruto de desenvolvimento porque faltou mediação de pares que pudessem intervir nesse desenvolvimento e se adiantar a esse desenvolvimento por meio do ensino. Para fechar e dar as últimas indicações. Vou insistir nisso. Empirismo e construtivismo são antagônicos. Eu tenho que ter clareza das minhas concepções para não misturar essas duas. Agora, construtivismo e teoria histórico-cultural são complementares por uma série de razões. Eu sei que as crianças elaboram hipóteses sobre a escrita e elaboram hipóteses sobre a leitura. Eu sei que a história da escrita nas crianças reproduz em certa medida a história da escrita na humanidade, porque as crianças começam desenhando, fazendo garatujas, representando a fala por meio de desenhos, depois elas escrevem silabicamente como a humanidade escreveu até a conquista da escrita alfabética. Reproduz-se a história da humanidade em cada indivíduo singular. Eu sei que eu tenho que ter um mediador competente com estratégias didáticas que causem desequilíbrios competentes. Então, as duas são complementares, o construtivismo histórico-cultural. Eu sei que os agrupamentos são fundamentais. E aí, eu vou deixar, agora sim, uma outra reflexão. E por isso eu pedi para olhar isso no Gramsci. Porque o Gramsci diz isso na sua carta sem ter lido Piaget e Vygotsky. Ele já tinha entendido a bagaça antes. O ser humano se desenvolve porque ele tem potencialidades, inclusive metafísicas, nas palavras do Gramsci. Mas ele tem que ter uma intervenção direta e intencional da cultura. Se não tiver, ele não se desenvolve. Esse é o recado do primeiro texto. O recado do segundo texto que eu coloquei aqui no chat mais acima, eu vou colocar de novo agora, por via das dúvidas, né? Vou colocar de novo. Cadê? Os dois textos, porque semana que vem nós vamos discutir principalmente, e por meio de uma atividade, eu não vou pegar o texto propriamente dito,
mas nós vamos discutir por meio de uma atividade o segundo texto, que é como fazer o conhecimento do aluno avançar. Então, o que vocês têm que ler para a semana que vem? Como fazer o conhecimento do aluno avançar. E eu vou dar uma dica da leitura desse texto. Tem 4 características de uma boa situação de aprendizagem. O que vocês devem procurar nesse segundo texto? Quais são... Opa, minha digitação está terrível. Não acostumei com o teclado ainda. Quais são as 4 características de uma boa situação de aprendizagem? Tá? Essa é a única comanda para a semana que vem. Nós não vamos discutir o texto diretamente, mas nós vamos discutir o texto a partir de uma atividade que eu vou tentar dar um nó na cabeça de vocês. Vou ser rude com vocês. Vou colocar um desafio cognitivo para vocês, de maneira meio dura até, como fez a professora do vídeo, né? Porque eu preciso provocar esse desequilíbrio em vocês para que vocês avancem, certo? Então, dei o recado da aula, que é empirismo e construtivismo são antagônicos, por isso não convivem. Construtivismo e a teoria histórico-cultural são complementares, embora diferentes em suas raízes epistemológicas, e eu preciso saber disso para poder promover boas situações de aprendizagem. Esse é o recado da aula de hoje. Quer que eu repita devagar? Vou repetir devagar. Dentro do campo das ideias, concepções e teorias, empirismo e construtivismo são antagônicos. Construtivismo e teoria histórico-cultural são complementares, embora radicalmente diferentes em suas raízes epistemológicas. E eu tenho que conhecer as duas matrizes, construtivismo e teoria histórico-cultural, para promover boas situações de aprendizagem. Deu para pegar? Deu, gente? Fala para mim, sim ou não. Gente, deu para pegar ou precisa repetir? Só a parte do que você precisa sobre as boas situações de aprendizagem. Você precisa compreender o que é a relação entre as duas? Você tem que compreender a relação entre as duas para promover boas situações de aprendizagem. Certo? Então, para isso, para a semana que vem, porque nós vamos fazer, esse objetivo é da semana que vem, tá? Da aula da semana que vem, compreender como é que eu crio boas situações de aprendizagem. Tem que ler esse texto aí, que é o como fazer o conhecimento do aluno avançar. E procurar as 4 características de uma boa situação de aprendizagem. Quais são elas? Ok? Tá claro? Por favor, repassem. Por favor, repassem aos colegas. Eu não vou cobrar a leitura do texto como ativo. Não vou discutir o texto semana que vem, diretamente. Eu vou discutir o texto por meio de uma proposta de atividade. E semana que vem tem muito a ver com o PCC mesmo, tá? Então eu vou encerrando por aqui, porque a gente já estourou o tempo para variar, mas agradeço a presença, teve bastante gente hoje, a participação foi legal, eu acho que vocês foram desafiados cognitivamente e responderam bem. E semana que vem a gente retoma esse assunto e caminha um pouco mais. Eu vou me despedir, deixando um abraço, um beijo para vocês, desejando uma excelente semana e que seja muito produtiva, com muita coragem, porque nós estamos precisando.
Cuidem-se, fiquem em casa o máximo possível. Nós ainda estamos no pior momento, que não significa que não possa piorar, e tende a piorar. Então, o máximo que a gente pudesse cuidar, que a gente pudesse proteger, é necessário, extremamente necessário, tá? Eu vou só parar a gravação, mas aí a Damaris eu vi que está com a mão levantada, e eu fico aqui para quem tiver dúvidas a respeito da PCC. E quem precisar sair, fica liberado, tá bom? Ó, beijos em todas e todas, e até segunda-feira que vem, tá bom? Pum!